Mefibosete, um homem aleijado desde a sua infância, foi relegado ao esquecimento e desprezo. No entanto, após uma reviravolta surpreendente em sua vida, foi recebido com honras em Israel. Ele foi tão distinto a ponto de ser convidado para se assentar à mesa do rei. Esta história é bastante conhecida. Afinal, para muitos, Mefibosete tornou-se um símbolo de alguém que transcendeu da pobreza para a prosperidade, da humilhação para a exaltação e do esquecimento para a nobreza. No entanto, gostaria de destacar que essa história não chega ao seu desfecho neste ponto. De fato, há outra parte nessa narrativa que, por alguma razão, as pessoas tendem a evitar mencionar, pregar ou até mesmo cantar sobre. Talvez isso ocorra porque é nessa parte que Mefibosete enfrentou traição e injustiça e, mais uma vez, perdeu todas as suas posses. Indubitavelmente, a história de Mefibosete é exemplar. No entanto, é um tipo de exemplo que geralmente não é o foco das discussões. Se você deseja obter mais informações sobre toda essa história, convido você a assistir a este vídeo até o final. A partir deste momento, você terá uma compreensão mais aprofundada sobre quem realmente foi Mefibosete e o que de fato ocorreu com ele, de acordo com os relatos da Bíblia. Mefibosete era o filho de Jonatas e neto de Saul. Sim, ele era o filho daquele que foi o melhor amigo de Davi. Há outra informação crucial sobre sua linhagem. Ele era sobrinho de outro homem chamado Mefibosete. Portanto, é de suma importância não confundir os dois. O Mefibosete aqui mencionado era filho de Saul, nascido de sua concubina Rispa. Ao lado de seu irmão Harmone, ele estava entre os descendentes de Saul, que foram entregues por Davi para serem executados pelos gibeonitas. Essa é a mesma história tocante em que Rispa ficou acampada ao lado dos corpos de seus filhos mortos durante meses para evitar que fossem desonrados por serem devorados por animais. Notavelmente, o Mefibosete, que é o foco deste vídeo, ou seja, o filho de Jonatas e sobrinho do outro Mefibosete que foi executado, foi poupado da morte nessa ocasião. Isso se deu principalmente devido à lealdade que Davi nutria por Jonatas. A história de Mefibosete foi repleta de tragédias e frustrações. Ele nasceu em um ambiente privilegiado como príncipe de Israel. No entanto, quando tinha apenas 5 anos de idade, sua vida deu uma reviravolta drástica. Seu avô, o rei Saul, seu pai Jonatas e seus tios mais velhos morreram em uma batalha contra os filisteus. A ama de Mefibosete recebeu a devastadora notícia de que o avô e o pai do menino haviam falecido e que a realeza israelita havia sido praticamente dizimada. Ela então tentou fugir apressadamente com ele. O desespero da ama de Mefibosete é compreensível, pois, de acordo com os costumes da época, quando uma dinastia era derrotada, a nova dinastia eliminava todos os membros da linhagem real anterior para evitar disputas futuras pelo trono. No entanto, enquanto a ama de Mefibosete tentava escapar com ele, o menino caiu de seus braços e acabou ficando aleijado nos 2 pés. Posteriormente, Mefibosete foi levado para Lodebar, uma localidade situada na fronteira de Gileade. Essa cidade ficava a leste do Rio Jordão e provavelmente também era conhecida como Debir. O nome Lodebar, ou, dependendo de sua pronúncia, Lodebar, indicava um lugar sem pastagens. No entanto, ao contrário do que alguns pensam, Lodebar não era um local completamente insignificante. Na verdade, ao longo de sua história, Lodebar foi cenário de disputas entre sírios, israelitas e assírios. A concepção popular de que Lodebar era um lugar totalmente sem importância, um absoluto vazio, um local de esquecimento, geralmente deriva de uma interpretação da profecia de Amós, registrada no capítulo 6 de seu livro. Nessa interpretação, o nome é distorcido, torcendo as vogais no estilo semítico, de modo a criar uma relação com a palavra hebraica para insignificância. No entanto, o profeta utilizou esse trocadilho com o nome Lodebar para transmitir a ideia de que Israel havia se alegrado por conquistas fúteis, de pouco valor. Isso não significa que Lodebar fosse um local de nenhuma importância, mas sim que as conquistas de Israel não valiam nada. Isso ocorria porque seriam conquistas efêmeras, condenadas a serem esquecidas,
uma vez que Deus levantaria uma nação estrangeira para oprimir a casa de Israel. E de fato, isso logo aconteceu. Posteriormente, Lodebar foi conquistada pela Síria, e nesse local um homem chamado Maquir, filho de Amiel, assumiu a responsabilidade de cuidar de Mefibosete. A história de Mefibosete ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, recorda sua amizade com Jonatas e a aliança feita com ele cerca de 20 anos antes. Davi questionou se ainda havia algum sobrevivente da casa de Saul a quem ele pudesse demonstrar lealdade e honrar, por causa dessa amizade e do pacto com Jonatas. Nesse ponto, Davi tomou uma atitude contrária às práticas da época nos reinos. Ele procurou um descendente da antiga dinastia, não com o intuito de eliminá-lo, mas com o objetivo de honrá-lo e agir com misericórdia para com esse descendente. Nessa ocasião, Ziba, um antigo servo da casa de Saul, informou o rei Davi sobre a existência de Mefibosete, um jovem aleijado que vivia como fugitivo em Lodebar há pelo menos 15 anos. Muitos intérpretes veem na resposta de Ziba um tipo de preconceito, pois parece que ele enfatiza a condição deficiente de Mefibosete, possivelmente tentando indicar a Davi que o jovem não valia a pena, que era inútil segundo os padrões da época. No entanto, Davi não se importou com isso e imediatamente ordenou que Mefibosete fosse trazido até ele. A atitude de Davi para com Mefibosete pode ser vista como uma representação da graça de Deus que alcança os pecadores. Deus age com misericórdia e bondade em relação àqueles que são considerados desqualificados e sem mérito. Ele resgata pessoas que mereciam julgamento e morte, concedendo-lhes uma nova vida em sua presença. Davi acolheu Mefibosete com honra, devolvendo-lhe as propriedades de Saul e permitindo-lhe sentar-se à mesa do rei diariamente. Além disso, Davi designou Ziba como servo de Mefibosete. Entretanto, Ziba não era uma pessoa confiável. Ziba também aproveitou a situação para acusar falsamente Mefibosete. Ele disse a Davi que o neto de Saul permanecera na capital porque almejava o reino e acreditava que retomaria o trono de sua família. Tudo indica que Davi acreditou na mentira contada por Ziba e decidiu dar a ele tudo o que pertencia a Mefibosete, ou seja, seus bens, propriedades e riquezas, que ele havia recebido quando deixou Lodebar, foram transferidos para seu servo traidor. A atitude de Ziba foi extremamente grave, pois naquele tempo a traição frequentemente levava à pena de morte. Mais tarde, após o retorno de Davi a Jerusalém após a morte de Absalão, Mefibosete buscou a oportunidade de se encontrar com o rei para se defender e provar sua inocência. Quando Mefibosete compareceu perante Davi, o rei questionou por que ele não havia ido ao seu encontro. Assim, Mefibosete teve a chance de relatar a traição de Ziba. Ele explicou que Ziba havia selado um jumento para si, alegando que precisava viajar até Davi, uma vez que Mefibosete era aleijado. No entanto, Ziba o deixou para trás e maquinou um plano para acusá-lo de traição. Durante o período em que Davi fugiu de Absalão, a Bíblia registra que Mefibosete demonstrou profunda tristeza por Davi, seguindo o costume da época, o que implica que ele não lavou seus pés, não cuidou de suas roupas e não aparou sua barba. Essa demonstração de fidelidade a Davi deixou claro que Mefibosete nunca apoiou os planos de Absalão e permaneceu leal ao rei e ao reino. Após ouvir a versão de Mefibosete sobre o incidente, parece que Davi acreditou nele. No entanto, Davi sugeriu que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba, ou seja, Davi não devolveu a totalidade da herança a Mefibosete. A Bíblia não esclarece por que Davi tomou essa decisão, e há várias interpretações possíveis. Alguns estudiosos sugerem que Davi talvez não quisesse chamar Ziba para prestar contas de sua traição, possivelmente devido ao estado emocional fragilizado que Davi estava enfrentando naquele momento. Outros acreditam que Davi pode ter ficado incerto sobre a verdade da explicação dada por Mefibosete. Independentemente do motivo, Davi adotou uma posição neutra como resolução do conflito. No entanto, de maneira surpreendente, Mefibosete optou por renunciar a toda a sua herança. Ele permitiu que o traidor retivesse todas as suas propriedades, demonstrando que sua verdadeira preocupação estava centrada no bem-estar de Davi.
Nesse ponto, a declaração de Mefibosete revela o tipo de caráter que ele possuía. A Bíblia relata que Mefibosete disse ao rei: "Deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar." Embora a história de Mefibosete seja frequentemente mencionada em sermões e pregações, raramente é contada com precisão. Infelizmente, as pessoas geralmente lembram a história de Mefibosete apenas em pregações sobre prosperidade. É verdade que é fácil pregar sobre o homem aleijado e desprezado que foi resgatado do esquecimento para receber uma herança real. É fácil falar sobre como esse homem de repente conquistou uma posição privilegiada na corte de Israel e pôde se assentar à mesa do rei. No entanto, o desafio reside em pregar sobre o mesmo homem aleijado que, mesmo sendo inocente, foi traído por seu servo e obrigado a dividir sua herança com esse servo traidor. Para muitos, é difícil pregar sobre o exemplo de alguém que permaneceu fiel, mesmo quando foi injustiçado e prejudicado, mesmo quando tudo deu errado em sua vida. E ainda mais difícil é pregar sobre sua atitude altruísta, em que ele abriu mão de todos os seus bens materiais, sem se importar que seu inimigo pessoal se apropriasse do que era dele. A história de Mefibosete oferece lições importantes. No entanto, o foco principal dessa história não está na prosperidade, mas sim no caráter de um homem justo que, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. O que realmente importava para Mefibosete não eram as riquezas materiais, mas sim o fato de que o rei escolhido por Deus havia retornado ao seu reino. Ele não colocou sua atenção nas coisas terrenas, mas direcionou seu foco para o propósito soberano de Deus para seu povo. Para Mefibosete, não tinha sentido se sentar à mesa real se o ungido do Senhor não estivesse sentado em seu trono. Sua prioridade era sua comunhão com o rei, mais do que toda a sua herança. Se essa história inspiradora sobre Mefibosete tocou você, não hesite em compartilhá-la com seus amigos. Caso ainda não seja inscrito no canal, convido você a se inscrever para receber mais conteúdos edificantes como esse. Compartilhe nos comentários suas impressões e pensamentos. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você. Se gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu like e ativar as notificações. Deus abençoe.